Graça e paz, boa noite. Eu realmente já estou com saudade do Ailton ali. Ailton já está indo embora. Pudesse trazer o Seminário Batista do Cariri para cá, era bem melhor, velho. A gente ficava aqui perto, não tinha que lhe enviar. Tá voltando amanhã? Amanhã cedo, né? Pois é, tivemos uma boa associação lá no acampamento Batista Peniel, no Iguatu. Tivemos um número limitado, creio eu que 120, disseram que era 100, mas não deu. 120, é um espaço muito bonito, amplo, da Associação das Igrejas Batistas Regulares, a qual vocês sabem que eu pertenço historicamente. Foi muito emotivo lá, porque estavam celebrando os 70 anos, e quando a gente lembra a história dos nossos pioneiros, era um grupinho de jovens de uma classe de escola dominical numa igreja em Nova York, que sentiram o chamado para vir para o Brasil, para o campo missionário, isso ali na década de 30, bem no comecinho, 1931, 1930, e dois jovens se casaram, Inês e Eduardo McLean. Eles foram os primeiros a chegar no Brasil, chegaram em 1935 em Salvador, na Bahia, e aí um escocês, que o nome a gente não sabe, já eu vou liberar as crianças, ele chegou para esse jovem casal e disse: se eu fosse mais novo, eu iria ser missionário lá no Ceará, no lugarzinho lá que tem um padre, chamado Padre Cícero, e eu iria para lá, para o Juazeiro do Norte, para ser missionário. O Eduardo e Inês entraram na escola de línguas, aprenderam português. No ano seguinte, 1936, chegaram aqui em Fortaleza e foram para Juazeiro do Norte. Quando chegaram lá, ninguém queria recebê-los e nem queria que ele fosse recebido no hotel, porque foi dito lá, né, na ocasião, foi dito que ninguém desse casa para ele, nem vendesse ou mesmo alugasse. Mas um dono de uma pensão lá na Rua do Cruzeiro hospedou ainda por 5 anos seu Eduardo e a Dona Inês. Depois chegou uma jovem que a gente ainda conheceu, que nós nascemos nesse grupo, a Dona Elizabeth Mills, já está também com o Senhor. Ela chegou, uma jovem solteira, muito capacitada para dar aula na escola primária. A maioria dos pastores naquela época eram analfabetos, então tinham que ser pegos do sítio, alfabetizados, feito a escola primária, e foi assim que o Seminário Batista do Cariri, o Colégio Batista, foi fundado lá em Juazeiro, que eu tive a honra de ser professor no Colégio Batista e professor no Seminário Batista do Cariri, onde fui aluno e professor por muitos anos. Na época que eu estava lá, já era mais da metade da minha vida envolvida no seminário. Foi muito choro, porque a maioria dos nossos pioneiros já foram embora. Nesses últimos 2 anos nós nos despedimos, nos separamos de outros 3, inclusive pessoas novas, como o Marcos Wilson, que era também missionário. E nós, eu e a Adriana, que já estamos há 31 anos envolvidos neste grupo. A turma fica toda alegre quando a gente está por lá, né? Quando a gente está por lá, a gente percebe a boa recepção, e a gente sempre contribuindo com alguma coisa ou outra. Bem, eu sei que foram os 70 anos celebrados, nós sinceramente esperamos que muitos outros. O seminário é mais velho que isso, a gente tem mais tempo aqui, tem 76 anos aqui no Ceará. Somos um grupo de igrejas grandes no Brasil inteiro, bem variado. Essa aqui é uma que está bem aqui, né? Tem igrejas que são mais legalistas, fundamentalistas, aí tem um centrão, todo lugar tem que ter o centrão, né? Nós não somos o centrão não, nós somos bem aqui na ponta. Eu gosto desse louvor e é muito bom. Até vi que tem alguém aí espontâneo que não conseguiu e conseguiu soltar um glória. Eu acho isso tão bonito quando é espontâneo, é muito bom, né? Bem legal, que a gente percebeu que a pessoa naquela música agiu espontaneamente. Isso é bom demais. Bem, meu povo, eu estou com problema nas cordas vocais. Não preguei domingo passado,
Estava muito mal mesmo. O pastor João Nelson me socorreu. E eu estou ali me resistindo, que eu doido para cantar e saltar a garganta. E a Adriana disse: não canta não, para ver se eu consigo economizar. Vou deixar as crianças saírem para suas salas. A mensagem não vai ser tão esticada. Eu comprei uma Bíblia nova, bonita, letra gigante, extra gigante. Aquela lá estava um pouco meia atrapalhada, como vocês viram. E finalmente eu decidi. Já tinha feito uns rabiscos naquela, agora eu já estou para outra. Não sei o que é que está fazendo aqui não, mas veio marcar a Bíblia. As crianças, os adultos que quiserem também, acho que o bebedouro já dá para abastecer aí o cantilzinho, né? Já dá, quem quiser também ir lá no banheiro, tudo bem, fique à vontade. A gente geralmente não costuma apresentar visitantes, mas a gente expressa nossa gratidão por sua presença lá na portaria, ali na entrada. O nosso casal recepcionista nos ajuda muito. Esse mês de agosto é muito corrido para nós, para mim. Mas se Deus quiser, nós estaremos aqui grande parte do mês. Essa semana, quero que vocês orem. Nós vamos estar recebendo o ministro da Educação ali na Unilab. E então, tem toda uma logística que a gente já começa. Amanhã eu estou recebendo um grupo da Federal do Semiárido, a reitora e companhia. E na quarta recebe um outro grupo. A gente tem que ir à fazenda lá amanhã também, da Unilab. Mas quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui, domingo estaremos. E lá para o dia 23, eu passaria a semana inteira no Rio Branco, no Acre. Nós temos 2 compromissos no Rio Branco, no Acre. Um é oficial com a universidade, a outra é aproveitando. Eu vou estar em conferências lá no Seminário Batista do Rio Branco, no Acre, e na Igreja Batista da Fé. Então esse é o meu calendário. Dia 28 nós temos uma outra cerimônia de casamento, que o pastor Nelson vai celebrar, que a agenda não bateu, você está sabendo agora, né? A gente bota agora, o João Nelson vai celebrar. Pastor Roberto está de férias na Bahia, espero que ele traga um carneiro gordo para a gente poder desfrutar. Tivemos um bom momento com a família do Juan, a nossa família. Na verdade, o Juan casou no consulado americano em maio. Foi início de maio, não foi? Sei que foi em maio, no início de maio. E não ia ter cerimônia nenhuma, né? A bênção quem deu foi eu, e dei em casa mesmo. E pronto, está casado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esquece esse negócio de festa. Alguém convenceu a eles que tinha que ter uma boa festa. E deu certo, graças a Deus, a família veio. Mas já tinha tido uma breve cerimônia. O casamento foi feito no consulado e mandado a documentação para os Estados Unidos. Mas agora, já que teve a cerimônia religiosa, nós também vamos fazer o casamento civil aqui, para garantir a documentação de Edson, que eu quero pedir orações a vocês. Por quê? Porque na saída do Brasil, que eles foram para Cancún, que era a viagem que eles tinham marcado para o noivado, lá atrás, né, que não deu certo por causa da pandemia e da TAM, que vai ser processada, aconteceu que aproveitaram essa viagem e voltaram para lá, só que na hora dela sair, ela estava com a documentação nenhuma, né? Ela estava ilegal no país, no Brasil, né? Ela estava ilegal, ela não foi na Polícia Federal, mas realmente está só por agendamento, e eu tento agendar e não dá certo, mas o policial federal foi muito bom, disse que ela estava atrasada, teria que ser multado quando voltasse. Então o Juan vai chegar e já vai receber um presente, que é uma multa, né? Que vai receber para a esposa dele ser permitida entrar no Brasil, mas eu já cuidei da papelada dela na Polícia Federal, a parte todinha eu já cuidei, mandei para lá, e seja o que Deus quiser, mas talvez ele vai ser recepcionada de volta ao Brasil com uma multazinha de R$ 1.500 para aprender a ir lá na Polícia Federal e dizer que é estrangeiro e que está fora. Então só orem, a viagem deles é amanhã, retornando, eles estão em Cancún, voltarão para cá para o Brasil, chegarão na madrugada de terça-feira, correto? Então ore por eles, ore pelo casal, que Deus abençoe a eles aí em todos os seus projetos. Adrielzão está trabalhando, né? Graças a Deus está formado, já é médico, está estudando para prova de residência,
Ele quer USP, então por isso é que ele só está trabalhando 2 dias, ele está de plantão, o restante é estudo mesmo e residente rala, né? Queria que fosse aqui, mas ele disse que aqui não daria para estudar comigo e a Adriana no pé dele não, né? E eu acho bom que não seja aqui, porque eu sei que é difícil para ele, realmente, quando a gente está estudando, está sendo direto incomodado. Aí lá em casa só está eu e a Adriana e eu estou achando ruim, viu? Pense que eu estou achando ruim. Tranquilidade. O Juan vai morar ali pertinho dos meninos lá. Peço que os meninos tomem conta deles direitinho. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 48. E nós vamos estar considerando prosperidade na terra da aflição, 14ª exposição que nós estamos fazendo nessa temática. O que eu quero que você sinta nesse texto aqui, eu quero chamar muito a sua atenção para o conceito de bênção que domina esse texto aqui. Por sinal, tem um momento particular quando Jacó ele vai abençoar, falar da sua descendência, ele até usa negrito itálico ali bem direitinho, quando ele fala abençoar de forma muito enfática. E a bênção aqui, ela precisa ser sempre colocada dentro dessa fonte de bênção cristã, que eu queria que você fosse impactado com isso, que é a pessoa de Deus, a sua natureza, o seu nome sagrado, é essencial para conceder ou receber bênção. Isso é muito importante, porque Deuteronômio capítulo 10, verso 8, diz que a bênção tem que ser dada em nome de Yahweh, em nome do Senhor. Está lá em Deuteronômio capítulo 10. Não é possível dissociar a presença de Deus, o nome de Deus, da bênção, seja ela dada pelo Pai. Eu sou de uma família que mantém a tradição de dar bênção ao pai, à mãe, nós dávamos, sempre nós dávamos. Hoje até os meus tios, né, seria inconcebível se os meus filhos não dessem bênção aos meus tios. Então nós somos essa família, mas na hora dessa bênção aparecer, as palavras é o que pouco importa nesse sentido, né? É o domínio semântico que nos interessa, é o contexto geral no qual ela aparece. Todas as vezes que ela vai aparecer, Deus é a fonte e a sua pessoa, o seu nome está entrelaçado com essa bênção. Tendo dito isto, eu vou ler com vocês, vou fazer uma exposição de detalhes, como vocês podem ver, vamos ler todo o texto, vou fazer uma exposição de detalhes que eu chamo de estrutural, exegético, teológico, vou dar algumas informações do texto, e depois eu vou lá e faço aquela aplicação, para que você não saia daqui perguntando sobre o que é aquele texto mesmo, né? O que ele queria ensinar, você sai com essa aplicação, amém? 48 de Gênesis, versículos do 1 até o final, a gente vai fazer essa leitura. Vamos lá. Passadas estas coisas, que coisas, né? O pedido de Jacó, que já está velho, é uma pessoa idosa, já está adoentado e descendo a ladeira, para que José não enterre ele no Egito. Muito importante isso, porque ele havia recebido do próprio Deus a promessa de que Deus faria dele uma grande nação, que abençoaria ele e os seus filhos, e que daria uma terra que iria desde o Egito até o norte extremo de Israel, que é o Eufrates. E Jacó diz: jura-me que você não vai deixar que eu seja sepultado fora da terra que Deus jurou ao meu avô Abraão e ao meu pai Isaque, jurou a mim. E José fez um juramento e ele disse: farei segundo a tua palavra. Esse juramento diz que ele colocou
a mão na coxa, não sei se na coxa, na nádega ou em outro lugar, certo? Porque os beduínos tinham uma maneira de jurar não convencional como a gente. Então eu não sei bem, mas era algo que colocava a mão na coxa e fazia um juramento, e José diz: farei conforme o Senhor pediu. Então, passadas estas coisas, versículo 1 agora a gente pode ler: disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés, que Deus deu a ele assim que ele conseguiu atingir a prosperidade, e ele diz: Deus me fez esquecer de todas as minhas aflições. E depois ele teve um filho mais novo, que ele colocou o nome Efraim, porque Deus o fez próspero em terra de aflição. Então grava esses 2 nomes, Manassés e Efraim. Ele pega logo que não são mais crianças, tá bom? Esses 2 aqui já devem ter entre 19 e 17 anos. Talvez Manassés está com 19 anos e Efraim 18, 17, não sabemos, mas por ali, porque ele teve quase que seguidamente. E ele corre lá, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Isso aqui, gente, é um detalhe que só no Oriente Médio, quando Jacó faz essa ação, ele está reconhecendo que aquele que vai chegar diante dele é muito superior a ele, muito superior. Não é alguém qualquer que ele poderia ficar deitado, não. Ele considerou ali José como realmente uma figura imposta em muita autoridade. Isso é importante. Ele se esforça e se assenta no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. São meus. Olha o que está acontecendo aqui, é bom lembrar, certo? Eram filhos de José com uma gentia egípcia. Manassés e Efraim foram adotados por Jacó. Esse aqui é um detalhe que você não pode perder de vista, porque o Israel, que deveria ser uma bênção para todas as nações, jamais era para ser etnocêntrico, no sentido de que há uma raça pura, nacionalista. Não, sempre vocês vão ver Deus misturar Israel para lembrar a eles de uma tradição herdada. Vocês têm que ser bênção para todo mundo. E o que Jacó vai fazer? Deixa eu me perguntar, quantas tribos eram em Israel? 12. Mas quando a gente vai olhar aqui esse evento, nunca foi só 12. Porque o que Jacó está fazendo, ele está pegando a tribo de José e está dividindo em 2 tribos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, que vão ter herança dentro do estado de Israel. A tribo de Levi, se a gente for contar então, se a gente dissesse José, Manassés, Efraim e todos os outros filhos de Jacó, quantas tribos seriam? Façam as contas direito, incluindo José. 14. Não, 12 não, porque 12 eram os 12 filhos de Jacó. Ele adotou os 2 de José. 12 com 2, 14. Mas aí você tem um relato seguinte:
Lá em Apocalipse capítulo 21, é muito detalhe, gente, eu vou resistir à tentação. Capítulo 21, quando as tribos aparecem lá em Apocalipse, só são 12. A tribo de José está lá, a tribo de Dan não está lá, não aparece lá, e nem Manassés aparece lá, aparece só 12. 12 virou um número teológico, é o número dos portais da entrada de Jerusalém, então é um número teológico, um número fixo, mas quando se pensa no estado de Israel, foram 13 tribos. Por quê? A de José, então, foi dividida por 2, e a tribo de Levi nunca teve terra no estado de Israel. Todas as 48 cidades tinham levitas, porque a porção deles era ligado com cada tribo, eles não tinham território. A tribo de Levi dentro do estado nunca tiveram sacerdotes. Estão me acompanhando aqui? Então vamos dizer que são 13 em termos de estado, 12 em termos espiritual, teológico. Deu bom aí? Olha aí comigo, continua lendo, são detalhes. São meus, Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. Pense numa tradução complicada aqui de se fazer. Pense. O texto hebraico parece insinuar que ele está substituindo Rúben e Simeão por Manassés e Efraim. Parece. A tradução mais tendenciosa não é essa aqui não. Essa aqui é como Rúben, não é como. É em lugar de Rúben e Simeão, como se eles fossem retirados. Mas por números, 1 Crônicas capítulo 5, a gente sabe que nunca foram tirados. Porém, teve uma coisinha que aconteceu com Rúben. Vocês lembram de Rúben, o filho mais velho de Jacó? O cara, Rúben, ele se deitou com uma concubina do seu pai. Ele profanou o leito de Jacó. Por causa disso, razão número 1, e por causa daquele episódio que ele e Simeão pegaram os siquemitas e mataram, embriagaram, botaram para se circuncidar, por causa do episódio de Diná, e eles fizeram um massacre, tomaram aquela terra de Siquém. Por esses 2 itens, Jacó aqui está dizendo que Simeão e Rúben perderiam a herança. Mas a medida, é muito difícil da gente resolver aqui, mas à medida que a gente vai lendo Moisés e Crônicas, vão interpretando esse texto, então a gente entende bem, ele não está substituindo Rúben e Simeão por Manassés e Efraim, ele está retirando o direito de primogenitura de Rúben. O primogênito ganhava mais do que todo mundo, ele tinha uma porção dobrada. Se fossem 4 herdeiros, dividiria a herança por 5, e o mais velho ganharia 2 porções, 2/5 dessa porção. Entenderam aí? Esses são detalhes que eu preciso que vocês entendam para que a gente continue no texto. Vou agora dar uns pulinhos aqui no texto. Mas a tua descendência que gerarás depois dele será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Veja que ele vai incluir lá uma meia tribo dentro de um dos irmãos. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar Raquel. Jacó aqui, ele está tão emocionado, e a língua hebraica destaca isso, que se você me pedisse para construir aqui a imagem de Jacó, é basicamente ele na frente de José, sabendo e ouvindo a voz de José, mas cego, sem poder olhar nos olhos, sem poder ver a face. Ele parece aqui visualizar a Raquel, e ele diz, ela me morreu, ele está tão pesaroso, que para ele constituiu uma grande perda, porque era o amor da vida dele. Ele trabalhou 7 anos por ela, para ser enganado pelo seu sogro, e depois ele trabalhou mais 7 anos para poder conseguir ficar com a mulher que ele sempre amou e não teria casado com nenhuma outra se não tivesse sido enganada.
E aqui então parece que ele tem aqui um pesar, e ele relaciona a morte dela com algo que afetou grandemente a ele. E agora eis aqui Jacó sem poder ver o rosto do filho de Raquel, o amor da sua vida, alguém que Jacó amava profundamente, José, porque trazia para ele todas as memórias do amor da sua vida. E quando ele toca nisto, ele diz, ela me morreu no caminho. Foi um grande pesar, é como se ele tivesse diante de Raquel ali naquele momento. Versículo 8: tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-nos chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Versículo 11: então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos. Versículo 14, muito enfático: mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre Efraim, e a mão esquerda ele pôs sobre, olha para mim, sobre Manassés, e ele cruzou as mãos, desrespeitando a ordem que José botou. José botou Manassés aqui e Efraim aqui para Jacó impor a bênção sobre o primogênito Manassés e sobre o mais novo. Mas Jacó inverteu as mãos. Ele botou a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. José percebeu e não quis interromper na hora, mas José vai depois tentar corrigir e dizer: não, meu pai, não, o da direita é o primogênito. Mas Jacó sabia muito bem o que estava fazendo, e a sua consciência, apesar da idade de 147 anos, ele tinha uma mente muito boa. O físico era muito fraco, mas não a sua mente. Que bom seria se a maioria de nós chegasse na idade, mesmo com o físico fraquejando, tivéssemos condições de ter a mente ainda boa. É difícil, mas Deus é gracioso. E lá o texto diz que ele pôs a mão direita de forma muito enfática. O texto destaca, para você não perder, coloca ali o que a gente chama de um grau do verbo muito intensivo, que é a maneira moderna que a gente inventou, acho que foi até eu que inventei essa moda de negrito e destaque, é um grau chamado piel, é um grau do verbo muito enfático. Ele realmente pôs essa mão assim, só que isso é possível dizer em uma palavra, só basta colocar o grau certo do verbo. Então o autor, que é Moisés, ele tenta destacar que a mão direita estava sobre o mais novo, o que não era comum no Oriente. A bênção do mais velho era aqui e a do mais novo era aqui. E ele cruza a mão de propósito, porque ele tem algo a dizer em forma de profecia na vida desses dois jovens e na vida de José. E diz ele no verso 15: e abençoou a José. Olha que coisa interessantíssima do Bar Mitzvah. Ele chama os dois jovens. O Bar Mitzvah é a idade adulta dos filhos, é quando os filhos se tornam adultos, é uma cerimônia. Ele coloca a mão na cabeça de Efraim e coloca a mão na cabeça de Manassés, e na hora de dar a bênção ele chama o nome de quem? José. Mas o que ele está dizendo é que José aqui vai receber uma porção dobrada na pessoa do mais novo, que é Efraim. Isso não é comum, não. Isso é quase o que aconteceu na vida do próprio Jacó, quando Isaac sabia de Deus que o mais novo, este era para receber uma porção dupla. Rebeca, a mãe de Jacó,
sabia disso, Isaque, o pai de Jacó, sabiam muito bem que Jacó era para receber uma porção dupla, não Esaú, mas Isaque, estava armando para deixar Jacó de fora da bênção dupla. Enquanto Isaque mostrava a sua preferência por Esaú, o bonitão, que Esaú era o bonitão, namorador, que era uma barbaridade a criança, viu? Pode olhar lá que o homem era um garanhão grande. Por alguma razão ele sempre procurava imitar Jacó. Quando ele soube que Jacó iria casar com alguém ligado aos parentes dele, ele também vai atrás dos ismaelitas para poder arrumar uma namorada. O cabo era invejoso, que era uma beleza. Mas Isaque dava corda. Isaque queria abençoar, já estava cego, mas aí Rebeca armou com Jacó e eles fizeram um teatro que eu acho que era digno de ser reproduzido, viu? Jacó era todo liso, sabe? Aquele menino com aqueles peitos lisos, tinha pelo nenhum, enquanto que Esaú era cheio de pelo. O pulmão de Esaú é pelo lado de fora, de pelo. Resultado, Rebeca lá tem uma ideia de disfarçar, botou até pele de carneiro em Jacó, para que Isaque apalpasse e visse lá, e ele chega querendo barganhar, diz: dá para você matar uma caçazinha daquelas que você sabe caçar, traz aqui para mim para a gente negociar. Vocês conhecem a história, né? Jacó vai lá e mata lá um cordeiro. Ele não era caçador, ele era pastor, e dos melhores que se pode ter. Trouxe um cordeirozinho, fez um tempero lá, um guisado de carneiro. Esaú comeu como nunca e disse: vem cá para eu dar a benção. A voz é meia fina, sabe aquela vozinha meia fina? Aí Jacó limpou a garganta, né? Não, meu pai, que é isso? Não, aqui é Esaú. Daquele jeito, enganando o velho, né? Ele viu que a voz era diferente, e então, mas vem cá para eu apalpar, e vocês sabem o que aconteceu. Pronto, Jacó aqui recebe a bênção lá mediante o engano, porque Isaque realmente errou, mas Rebeca estava tramando junto com Jacó. Está aí o nome do homem. Aqui não tem engano, aqui não tem falta de lucidez. Aqui é Jacó consciente daquilo que Deus havia planejado para fazer de Efraim alguém que tivesse uma porção dupla e representasse a tribo de José. Tá beleza aqui? Posso continuar? Continuar com os detalhes. Depois eu aplico isso rápido. Eu vou dar uma estrutura ainda, que eu não resisto a isso não. E abençoou José e diz assim: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que, como é que está na sua versão aí? No verso 15, me ajuda aí. Sustentou, tem outra palavra além de sustentou? Meu pastor, oi, quase mesmo, porque esse aí é o mesmo verbo da raiz roi, do Salmo 23. Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor, Adonai roi. É a mesmíssima raiz. Ele está dizendo: Deus me alimentou como pastor, Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu. Quem inventou isso foi Jacó. Jacó está dizendo aqui, ó: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Ele tem me pastoreado, basicamente. Ele é o meu pastor. Oh, coisa boa. E ele diz: o meu pastor durante a vida inteira, até este dia, Ele é o meu pastor. Pula para frente, vai lá para o verso 20. Assim os abençoou Jacó naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará. Abençoará aqui é muito enfático, é aquele mesmo grau, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés,
Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Eu encerro por aqui e quero que todos recebam em forma de oração, amém? Vamos expor o texto aqui rapidamente. A estrutura aqui é muito fácil para a gente colocar. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto aqui, todos vocês já perceberam, é que em nenhum momento nessa narrativa escapole, eu vou chamar de que o Deus que intervém. Jacó reconhece a ação de Deus, primeiro, último e sempre. Você quer ver? Rapidamente. O que é que ele começa dizendo no verso 3? A primeira coisa que ele fala: disse Jacó a José. Foi o que ele disse? O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. É assim que ele começa a sua fala. Como é que ele encerra essa primeira parte no verso 11? No verso 11, como é que ele encerra? Eu nem sequer pensava um dia ver o teu rosto, e Deus me fez ver o rosto dos teus filhos. Jacó sofreu muito por esse filho. Você pode imaginar as manhãs de um pai sofrido pensando que seu filho foi devorado, e numa mistura de esperança e de desespero, ele certamente chorava, certamente trazia a memória do filho que ele amava, porque era a figura que trazia a memória à sua esposa amada Raquel. E ele diz: eu nem cuidava de sequer ver o teu rosto mais. Deus me deu a honra, a bênção de não só ver o teu rosto, mas de ver os meus 2 netos, do filho que eu tanto amo. Que privilégio, não é? Primeiro, último e sempre. O que é que Jacó faz aqui? Jacó, ele tem uma percepção profunda da presença de Deus na sua vida. Mas olha bem, vamos fazer aqui um apanhado exegético rápido para a gente conhecer um pouquinho de Jacó. O tempo está passando rápido demais. Eu esqueci de falar ali, ensaiar com a minha assistente aqui do tempo. Mas olha, gente, rapidamente, tá bom, tá beleza. Ô rapaz, nunca mais eu preguei. Quando a gente demora para pregar, a gente quer gastar tudo, né? É melhor pregar mais vezes. Domingo que vem sou eu de novo, né, pastor Nelson? Domingo que vem sou eu de novo, né? Então pronto. Então se sou eu, fico mais tranquilo que eu posso parar agora e eu retomo no domingo que vem. Quer que eu pare agora? Para logo esse negócio aqui. Olha bem aqui um ponto interessante. Jacó era peça rara. Jacó era peça rara. Quando a gente pensa em Jacó, Abraão também era peça rara, Isaac era peça rara. Mas quando a gente pensa em Jacó, Jacó era o dobro da enrolada do seu avô e o triplo da enrolada do seu pai. Todos eles eram envolvidos com mentiras e jeitinhos. Todos, Abraão, Isaac, era uma família patriarcal que somente a misericórdia de Deus. Somente a misericórdia de Deus. Mas olha aqui um ponto que eu preciso trazer à sua mente. A primeira vez que Jacó invoca o nome de Deus na vida dele, e me parece que Jacó não era um homem de oração não, Jacó não era um homem de gastar muito tempo com a piedade, diferente de José. Jacó era enrolado, tão enrolado que o nome do homem era engano mesmo, suplantador. Yaakov, suplantador. Deus precisou mudar o nome do homem para ver se diminuía a enrolada. Mas a primeira vez que ele chama o nome de Deus é lá em Gênesis 28. Eu anotei isso, eu achei isso interessante, porque, Gênesis 27 e 20. É quando ele vai enganar o pai dele, que ele está vestido de Esaú, ele vai enganar e o pai dele diz: e o que foi isso que você pegou essa caça tão rápido? Olha a cara de pau de Jacó.
Ah, bom, Yahweh, o Senhor me deu prosperidade, o Senhor me concedeu sucesso. É a primeira vez que ele chama o nome de Deus na narrativa bíblica, e é uma mentira, o infeliz. Ah, infeliz. Chama o nome de Deus e diz: o Senhor me deu sucesso, me deu bom êxito. A palavra lá tem relação com prosperidade. Ah, se for o Senhor, né, Isaac vai comer o guisado de caça dele. Essa foi a primeira vez. A segunda vez é lá em Gênesis 28, quando eu creio que há a conversão de Jacó. Ele tem aquela visão da escada, todo mundo conhece a visão da escada, e ele bota a cabeça numa pedra, e ele vê os anjos subindo e descendo. E lá ele acorda aterrorizado. Ele diz: na verdade, essa cidade, o nome da cidade era Luz, literalmente L-U-Z, o nosso português só transliterou, Luz. Ele diz: essa cidade aqui não vai mais ser chamada de Luz, vai ser chamada de Betel, porque aqui é a casa de Deus. Ali naquele momento ali, ele fala novamente a casa de Deus, ele usa o nome de Deus pela segunda vez. Isso no 28. 2 capítulos depois, aqui vocês sabem do que eu estou falando, especialmente nós homens, as mulheres nos perdoem. Jacó chega em casa e, meu amigo, Raquel está naquele dia de moído, no ouvido do cabo, e diz: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, que você não me dá um filho. Ele diz: mulher, pelo amor de Deus, eu estou no lugar de Deus, homem. Moído, retado. A mulher cozinhando o juízo do cara. Aí ele solta o nome de Deus no meio do moído. Mas muito assim distante de Deus. Muito distante. Apesar de que a gente percebe que Deus está sempre colado lá nele. A terceira vez que ele vai soltar o nome de Deus, aí já é agora nessa promessa, que eu quero dizer é um outro Jacó. Não é por causa de moído de Raquel que queria que ele desse um filho. Como que ele vai dar um filho? Ela, Raquel, não sabia, mas ela era estéril. A mãe de Jacó, Rebeca, casada com Isaac, ela era estéril. A mãe de Isaac, Sara, casada com Abraão, era estéril. O que eles tinham em comum é que o Deus de milagres escolheu a eles e, na sua fidelidade, prometeu fazer deles uma grande descendência. Pronto. Agora Jacó vai usar diferente. Jacó agora ele tem a realidade e as lentes da vontade de Deus, somado e forjado na fornalha da aflição e da dor, que era uma razão de ter a ação de Deus visível na sua vida. Jacó agora podia até dizer, como Jó uma vez disse: eu te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Então Jacó começa com Deus, quando ele diz: Deus, Ele me abençoou. E ele encerra dizendo claramente no verso 11: Deus novamente me abençoou. Eis aqui um Deus que está sempre presente. Esse é o ponto 1 que eu quero destacar. Ponto 2, para fazer o desfecho. Jacó reconhece que esse Deus sempre pastoreou a ele, mesmo quando ele era insensível a essa ação de Deus. Às vezes é típico de nós mesmos. O salmista no Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada sentirei falta. Ele não diz nada me faltará. Não é isso, apesar de que as nossas versões traduzem nada me faltará, mas é muito mais do que isso. Mesmo que falte,
eu não trato como prioridade, eu não sinto falta. Porque eu reconheço esse cuidado desse Deus, eu reconheço que esse Deus é o meu pastor, Ele é o responsável por nutrir a minha vida, Ele é o responsável por me livrar dos perigos, Ele é o responsável por me guiar, é o responsável por estender um banquete, mesmo na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Certamente foi Jacó quem inspirou Davi, o rei da nação, o pastor da nação, para dizer: o Senhor é o meu pastor. Jacó era um cara bargado, enrolado, fraco, pouca convicção em muitas áreas, pouca oração, ele tinha muitos defeitos. Uma coisa ele sabia muito, e ninguém melhor do que ele para falar: ele sabia o que era ser pastor. Num desentendimento entre ele e Labão, quando ele foi embora com a sua família, Labão vai lá e ele discute com Labão. Ele diz: eu sei que se Deus não tivesse aparecido, você ia me deixar sair daqui sem nada. Eu sei quem você é, falando para o sogro. Você me deixaria sem nada, mas Deus apareceu a você, e é por isso que você está deixando. Mas eu cuidei das ovelhas, jamais aquela que foi tomada por animais eu descontei de você, jamais a doente que morreu eu disse que era sua, jamais. Jacó podia ser enganador de todas as áreas, não no seu pastoreio. Ele sabia muito bem pastorear, então ele pode falar muito claramente de que ele conhece que Deus tem me pastoreado. A coisa mais tola que nós temos e que nós pastores sentimos falta é de ser pastoreado. É muito difícil ser entendido pelas pessoas. Muita mente, muita gente, cada um quer do seu jeito, cada um acha o que é certo. Cada um acha o que é certo. A gente chega aqui e às vezes somos interpretados de muitas formas. Mas a pior besteira que a gente faz é de querer se auto-pastorear, pastorear a si mesmo, é a pior besteira. A quem é que a gente vai prestar contas? Quem é que vai cobrar de nós? Quem é que vai dizer: olha, você está indo pelo caminho errado? Jacó sabia tão profundamente que ele reconhece e diz: Deus tem me pastoreado durante toda a vida, apesar de que nem sempre ele percebia isso. Eu queria falar sobre o conceito de bênção, mas eu vou falar na próxima semana, que o tempo já esticou. Por último, verso 21 e 22, eu faço o desfecho. 21 eu só quero mostrar da bênção, e quando Jacó, no verso 21, com toda a convicção, ele diz: eis que eu morro. Eis que eu morro, mas Deus será convosco. Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Eu não sei vocês, mas na hora de partir, é muito interessante quando a gente está perto de pessoas que são fiéis a Deus e que têm a convicção de que Deus está conosco. Eu tive o privilégio, como eu disse a vocês, de passar alguns dias com a minha mãe na UTI quando ela estava morrendo. Eu pedi a Deus que eu tivesse com ela na hora de ela partir, mas infelizmente, para nossa tristeza, por causa da medicina, nós temos perdido um hábito tão importante. A gente está lá quando a criança vai nascer, está todo mundo lá na fila esperando a criança nascer para a gente ver se vê logo, ansioso para poder ver, vovô, vovó, pai, tio, está todo mundo lá. Na hora de morrer, isola, colocado às vezes numa UTI, e a pessoa morre distante e a gente deixa de ter alguns aprendizados. Eu me lembro entrando no quarto da minha mãe na UTI, passava o dia inteiro cantando, eu e meu irmão.
Todo mundo que chegava naquele hospital ia ver nós dois e ouvir a gente cantando, e tinha gente que vinha ver mesmo. Quem são os cantores aí, né? As músicas que ela gostava, a gente ficava cantando direto, enquanto permitia. Geralmente era eu e meu irmão, a gente dispensou as irmãs. Eu várias vezes consegui conversar com a minha mãe. Eu me lembro, quando ela já estava bastante, os rins não estavam mais respondendo, situação cardíaca muito elevada, ela já não reagia muito, né? Mas eu me lembro que um dia eu saí, e quando a gente voltou, ela estava sentada, ela estava perfeita. Naquele momento a gente pensou, ela vai sair. Falamos com a médica disse, se ela amanhecer desse jeito, ela sai. Eu tive a chance de conversar com ela, de falar sobre o meu irmão que ela tanto amava, que foi embora aos 48, de falar sobre a minha avó que trouxe o evangelho para dentro da nossa casa, na década de 70. E é impressionante como hoje Deus nos abençoa tanto, que um dos sonhos que a gente tinha era de ver qual seria a reação dela, sabendo o quanto Deus tem me abençoado, dela e do meu pai. Talvez eles não tenham a mínima noção do que Deus tem feito na nossa vida. Jacó, ele teve esse privilégio de ver aonde José foi parar. E ele disse, eu nem cuidava em ver o teu rosto, e eu consigo agora até conhecer os teus filhos. Mas ele diz essa frase final para mim, Deus está convosco. Mesmo que meu pai e minha mãe não estejam aqui, eles não sabem de nada do que tem acontecido comigo, com a minha família, eles não viram nada do que Deus tem nos abençoado, mas eles sabem de uma coisa que é um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, a convicção de que Deus está conosco. Deus está conosco. É muito confortante isso. Jacó se estende para a lei e diz, Ele vai abençoar a cada um de vocês. Isso é uma convicção profunda. Eu vou encerrar por aqui, porque nós ainda temos a ceia. Mas eu quero encerrar com essa frase, Deus está conosco. Essa é a realidade que nós precisamos encarar. E não tem nenhum legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Eu sei que nós pais amamos demais ver os filhos bem-sucedidos. Eu tenho certeza que a minha mãe estaria super orgulhosa de ver aonde o filho dela chegou. Ela mais do que ninguém. Meu pai, eu tenho certeza que estaria em cada esquina mostrando fotos com quem eu ando, mostrando aonde eu trabalho, com quem eu ando, para todos os amigos, quase como meu sogro faz. Isso é muito satisfatório, não é? Mas tudo isso passa. Tudo tem alto e tem baixo. Mas o que Jacó diz para nós é o seguinte: mesmo que você não tenha notado, Deus sempre tem pastoreado, alimentado a cada um de vocês, porque Ele está com... Que Deus abençoe.